Oi, gente, como vocês estão? Hoje eu gostaria de falar sobre a infertilidade, mas não sobre a infertilidade apenas física, mas também da espiritual. Quando nós falamos de infertilidade, eu me lembro da história de Ana, que é uma das histórias mais conhecidas e é contada e narrada no livro de 1 Samuel. Nós observamos uma mulher, da qual ela deseja ser mãe. Só que pela palavra de Deus, nós conhecemos que ela era estéril, ou seja, ela não podia ter filhos. No meio do caminho, seu esposo então toma por mulher Penina, e tomando Penina por mulher, Penina gera e tem filhos. E isso causa uma grande guerra, porque Ana, que é a esposa primeira, ela não tinha, mas Penina, que era apenas para gerar, efetivamente gerou, e ali era uma serva, e de serva tornou-se também sua esposa. E como se não bastasse, ela começa incessantemente fazer afrontas e causar muitas confusões com Ana, porque ela tinha filhos, ela gerava, mas Ana não. E nós observamos que num ato de desespero, ao passar-se do tempo, Ana vai até o templo, até, na verdade, a base do templo, ela nem chega a entrar. E ela se prostra, e ela ora, só que ela não ora com palavras, ela ora com lágrimas. Tantas lágrimas que ela parecia que ela estava embriagada, mas na verdade ela só estava quebrantando o seu coração diante de Deus. Não era embriaguez, era um coração sedento pela misericórdia e pelo milagre de Deus. E ela o recebeu. E por que eu trago ela como exemplo de infertilidade física e espiritual? Começando pela física. Quantas são as mulheres e os homens que hoje sonham em construir uma família, que hoje sonham em ter filhos, que hoje sonham em aumentar a sua família, mas infelizmente tiveram um diagnóstico de infertilidade, seja da parte do homem ou seja da parte da mulher. E se o diagnóstico não foi de infertilidade, foi aquela velha desculpa, vai ter que ser por inseminação ou de outra forma. O método natural não serve para vocês. Quantos já tiveram essa triste notícia? O método natural não cabe para vocês. Só que nós vemos pela palavra de Deus o exemplo de que o que é já estabelecido pelo ser humano, ele é facilmente desestruturado e refeito por Deus. Porque Deus, ele não se limita à condição do ser humano. Deus, ele não precisa de um caso qualquer, de um momento qualquer, de todo um cenário, sendo ele qual for, para então ele agir, para então ele permitir que o que era infértil torne-se fértil e gere muitos frutos, como no caso de Ana, a qual consagrou o seu filho, sendo ele o primeiro varão, ao Senhor. E ela disse, eu só vou amamentar. Depois que passe o tempo de amamentação, este filho será seu. Ela entregaria este filho ao Senhor. Eu não quero falar do propósito que ela fez ou da oração que ela fez. Eu quero falar do que Deus é capaz de fazer na infertilidade física. Deus, ele faz. Ele fez com que uma mulher que era infértil, estéril, tornar-se fértil e mãe de muitos outros, inclusive de Samuel, que teve 3 lideranças. Nós observamos que Deus, para ele, nada é impossível. Deus sabe como fazer. Deus sabe quando fazer. Deus sabe a maneira de fazer. De nós, uma única coisa é esperada: fé, confiança. Não é impossível hoje para você que está me assistindo ter um filho. Não é impossível hoje para você que está me ouvindo ser mãe ou ser pai. Talvez a medicina diga o contrário, talvez a ciência diga o contrário, mas biblicamente falando, nosso Deus é um Deus que faz milagres. E eu preciso que você ouça isso e saia deste vídeo convicto que Deus faz milagres. Lucas 1:37, para Deus nada é impossível. A sua situação pode ser uma situação difícil,
um cenário improvável, mas Deus não precisa de cenários prováveis ou de cenários construídos para que então Ele faça. Deus não precisa ter o melhor cenário, Deus não precisa ter a melhor condição, Deus não precisa que tenhamos a melhor disposição, Deus não precisa que tenhamos o melhor ambiente para que Ele permita e faça uma transformação. Deus não precisa. Deus não precisa que o cenário seja favorável, Deus não precisa que o cenário seja agradável, Deus não precisa que tenhamos condições, Deus não precisa que sejamos férteis, Deus não precisa. Ele precisa que tenhamos fé. E não porque Ele vai agir só porque temos fé, mas porque a fé tem o poder de mover as suas mãos. Ele precisa que acreditemos. Ele precisa que tenhamos confiança que Ele pode fazer, porque aí, pela fé, Ele faz. Mas quando a infertilidade ela não é física, ela é espiritual. Gálatas 5 vai nos falar sobre os frutos do Espírito Santo. Jesus, nas suas parábolas, nos evangelhos, livro de João, Lucas, Marcos e Mateus, nós vemos Jesus trazendo muitas parábolas. E ele fala constantemente que nós somos comparados com uma árvore. E desta forma, comparados com uma árvore, nós seremos conhecidos. Mas de que forma? Nós sabemos que espécie é aquela árvore pelos seus frutos. Basta nos ver um fruto pendurado naquela árvore e nós sabemos, bom, este fruto está pendurado nessa árvore, então esta é a árvore que produz tal fruto. Pelo fruto nós conhecemos. Por isso ele nos compara com árvores, porque pelos nossos frutos nós seremos conhecidos. E em Gálatas 5, Paulo diz àquele povo quais são esses frutos dignos de arrependimento. Longanimidade, benignidade, amor, fé e tantos outros. Pense nos frutos do Espírito, o fruto do Espírito, como uma bergamota. Eu gosto dessa analogia. Uma bergamota é um único fruto com vários gomos. O fruto do Espírito Santo, observe que está no singular, não no plural, não são os frutos que Paulo diz no livro de Gálatas 5, mas é o fruto do Espírito Santo ou seja, é como se fosse apenas uma analogia, uma bergamota composta de vários gomos. Um gomo não é uma bergamota. Se faltar um gomo numa bergamota, não é uma bergamota completa. A bergamota, ou a tangerina, ou enfim, a mimosa, como algumas pessoas conhecem, ela é completa se todos os seus gominhos estiverem juntos e completos. Então, ela forma essa fruta. Bergamota, tangerina, mimosa, como você conhece. O fruto do Espírito não é diferente, para que nós entendamos. Um gominho não é o fruto, faz parte do fruto. Se eu sou mansa, mas ao mesmo tempo não sou benigna, eu não tenho o fruto do Espírito. Eu apenas pratico um doce, mas o completo fruto do Espírito eu não possuo. Nós, como cristãos, precisamos buscar em Deus, em Cristo, que tenhamos o Espírito Santo de forma parcial, não, de forma completa. E esta forma completa será quando nós praticarmos por completo o fruto do Espírito Santo. A temperança, a longanimidade, a benignidade, o amor, a fé e todos os demais, fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo nos permite não sermos inférteis. Mas se hoje nós não estamos frutificando, se hoje na área espiritual nós somos inférteis, existe chance, existe escapatória. Existe aquele que, da mesma forma que faz uma mulher infértil gerar filhos, também pode fazer de um homem ou de uma mulher que são inférteis espiritualmente gerar frutos dignos do Espírito Santo. Como isso é possível? Basta colocar-se diante dele. Agora não é apenas uma questão de crer que ele pode fazer. Agora é uma questão de arrependimento. Você crê que ele pode fazer e você se arrepende. Se arrepende das suas más ações. Se arrepende dos seus maus caminhos e volta-se a ele. E voltando-se a ele de forma completa, não parcial, busca junto com ele a constância do Espírito Santo. E buscando a constância do Espírito Santo e a sua presença, o Espírito de Deus lhe concederá o fruto do seu próprio Espírito, Espírito Santo. E aí, quando você começar a ser frutífero, os seus frutos serão visíveis, como em uma árvore. É possível ver se numa árvore tem frutos ou se não tem. E se ela tiver frutos, eles serão visíveis.
Não adianta nós falarmos, eu tenho fruto, eu pratico boas ações, mas ninguém ao nosso redor puder testemunhar isso. É necessário que testemunhem quem servimos, quem somos e em quem nós cremos, porque por meio do nosso testemunho, por meio dos nossos frutos, somos conhecidos. E não somente nós, mas quem nos observa também conhece a Cristo por meio das nossas ações. Se esse vídeo faz sentido para você, tanto na infertilidade espiritual quanto na física, se você estiver passando por qualquer uma das duas, ou as duas ao mesmo tempo, de ambas as formas, Deus tem o poder, basta você crer, se arrepender e voltar-se a Ele de forma integral, não parcial, para que Ele opere em você a cura da infertilidade, seja espiritual ou seja física, para que você comece a frutificar, sendo frutos espirituais ou então gerar os filhos conforme a vontade do Senhor. Se esse vídeo faz sentido para você, que você curta, compartilhe, comente, não esqueça de ativar o sininho para acompanhar mais vídeos com esse tema. Abraços!